Galera, esse sorrisão, essa carinha de bebê aqui, né? Você deve pensar assim, pô, Andrezão gravou de noite, gravou de tarde, de manhã. Se liga, 2h25 da manhã, o que não faz uma insônia, né? Pois é, galera, mas vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final. Vale muito a pena eu gravar esse vídeo nessa madrugada de sexta para sábado. Por quê, André? Porque eu só trago notícias boas, tá? Eu poderia te dizer que nesse vídeo eu vou falar para vocês de 6 reforços, tá? 5 que ou já chegaram ou estão chegando, tá? E um que vai deixar de chegar. E eu já vou abrir esse vídeo falando sobre ele. Só queria pedir aqui rapidamente para você se inscrever aqui no canal, metralhar de like esse vídeo. Tô te falando, eu só tenho notícias boas aqui, tá? Então vai valer a pena você deixar teu like. Se inscrever no canal é muito importante, você sabe disso. Siga o nosso Instagram lá, galera. Centenas de directs por dia respondidos, minha interação com a galera. Você que segue o Instagram e manda mensagem para mim, sabe que eu respondo. Então deixa aqui os comentários aqui, tá? Se eu respondo ou não, aqui nesse vídeo, beleza? E eu vou abrir logo o vídeo, galera, falando do maior reforço do Fluminense para a temporada 2022. André, você vai falar do Ricardo Goulart? Ainda não. Eu vou falar sobre a não vinda do Rodinei, tá? Eu acho que a não vinda do Rodinei talvez seja um dos maiores reforços do Fluminense para a temporada 2022. Só o Abelão mesmo, né? O Abel ele tem um gosto meio excêntrico para a contratação de jogadores, né? Tudo bem que a lateral direita é um setor que não tem muitos atletas disponíveis, né? Pô, o Rodinei, Abel. E o Fluminense, ele estava nessas tratativas, estava em cima do arquirrival para tentar ou receber o Rodinei por empréstimo do clube rival, ou que o Rodinei conseguisse uma rescisão lá com o nosso rival da Lagoa e ele pudesse vir livre de graça para o Fluminense. Isso não aconteceu. O arquirrival pediu $1 milhão pelo Rodinei e o Fluminense, graças a Deus, eu já tinha dito aqui no vídeo para vocês e falei com os amigos essa noite. Falei, ó, eu tenho medo, hein? Quem pagou R$ 8 milhões por 50% do Caio Paulista é capaz de pagar $1 milhão pelo Rodinei, tá? Eu tinha esse medo que isso pudesse acontecer. Mas é oficial, o Fluminense desistiu da contratação do Rodinei. Achou muito caro, achou que não vale a pena pagar $1 milhão. Obviamente que não vale. Então, essa história de Rodinei, ó, assunto encerrado aqui do Fluminense, é menos um trauma pra gente carregar. Um trauma que parece que a gente vai ter que carregar para a temporada de 2022 é o Wellington, né? Saiu hoje a renovação dele no bid, tá? O contrato dele foi postergado até o final de 2022 e ao que tudo indica, ele vai permanecer mais uma temporada no Fluminense. Eu ainda tenho uma esperança lá no fundinho do peito de, mesmo ele tendo renovado com o Fluminense, que o Fluminense possa emprestá-lo para algum clube. Eu acredito que o Wellington tenha mercado no futebol brasileiro. Lá no Atlético Paranaense, ele é ídolo, né? O que me deixa um pouco preocupado é que o Abel deu uma entrevista com uma rádio gaúcha. Eu vou citar aqui algumas coisas rápidas que o Abel falou, tá? E dentre essas coisas que ele falou que desse elenco do Fluminense, ele conhece muito bem o Fred, por motivos óbvios, né? Tetracampeão brasileiro com o Abelão, e o Wellington também. Ele falou que ele conhece muito bem o Wellington, que é um jogador que ele gosta. Talvez essa renovação automática indique realmente aí a permanência do Wellington para 2022. Então, o Rodinei não vindo é menos um jogador para a gente ter que aturar ali no Fluminense. Já não basta o Wellington, né? Vamos lá, galera. Rafinha. Muito oba-oba na noite de sexta. Rafinha postou uma foto com um aviãozinho RJ. Aí pronto, né? É aquela avalanche de mensagens. André, tá chegando. Muito parecido com o que foi com o Ricardo Goulart. Ele estava indo para Fernando de Noronha. A gente não sabia o destino. E o caso do Rafinha, ele botou lá que estava vindo para o Rio de Janeiro. Galera, o Rafinha, ele tem casa aqui no Rio de Janeiro, tá? Então é muito normal ele vir para o Rio, sair do Rio, é normal. Ele vir para o Rio não significa absolutamente nada. Que ele tá, eu ia falar que ele está voltando para o Fluminense. Na verdade, que ele está vindo negociar, assinar contrato, fechar com o Fluminense, tá? André, o que você apurou sobre o Rafinha? Absolutamente nada. Esse caso do Rafinha é um caso específico que me deixa muito intrigado, tá? Eu não consigo ninguém que confirme, eu não consigo ninguém que desminta. Então, por enquanto, para mim, o Rafinha é um grande ponto de interrogação. Repito, com a negociação com o Rodinei,
eu acho que o Rafinha estava descartado. Inclusive, num vídeo anterior a esse, eu cheguei a levantar a hipótese se o Abel tinha tido algum problema de relacionamento com ele lá no arquirrival. Só que a galera me alertou, né? Eu, como não acompanho o dia a dia do arquirrival, não me atentei a isso. O Abel saiu antes do Rafinha chegar. Ou seja, eles não conviveram lá no Clube Rubro-Negro. Então não pode ter tido nenhum tipo de problema de relacionamento, tá? Com essa desistência na contratação do Rodinei, eu acho que o Rafinha, o interesse do Fluminense pelo Rafinha, que deve ter uma fumaça, tá? Porque a partir do momento que a gente questiona e as nossas fontes não respondem absolutamente nada, para mim tem uma fumaça. Então pode ser que as negociações com o Rafinha avancem a partir do momento que o Fluminense desistiu do Rodinei e a princípio não tem mais nenhum outro lateral direito no radar. Então sobre o Rafinha é isso, tá? Duas contratações, uma na verdade, a gente já vem falando aqui no canal há bastante tempo e claro, a fonte, os méritos são todos do site Saudações Tricolores, do meu amigo Pedrão, do Melão. O Melão já vem falando há quase 6 meses que o David Duarte seria jogador do Fluminense e hoje, nessa sexta-feira, a gente conseguiu confirmar isso através de quem? Das nossas fontes? Não. O próprio Abel Braga, nessa entrevista que ele deu lá para a Rádio Gaúcha, ele estava citando os jogadores que chegariam no Fluminense, jogadores que ele gostaria de trabalhar, e ele falou, inclusive na zaga, quando foi perguntado se ele gostaria de manter o Manuel, que o Grêmio tem o interesse no Manuel, ele falou, não, vamos conversar, se o Manuel demonstrar interesse e quer sair, eu não vou prender o atleta, eu nunca fiz isso. Inclusive, nós já fechamos com aquele zagueiro central lá do Goiás, ele chamou o David Duarte de zagueiro central, né? Então o Abel deu uma entregada, ou seja, o Melão, Saudações Tricolores já estão certos, há quase 6 meses. Então David Duarte, com a figurinha carimbada, tá garantido. Um outro jogador que tá garantido é o Mário Pineda. Todo mundo já sabia, ele postou um stories também, parece que ele tá viajando pro Brasil e botou o hino do Fluminense lá no stories dele, ou seja, é outro jogador que também está contratado, além do William Bigode, que também foi confirmado pelo Abel nessa entrevista. Essa entrevista do Abel para a Rádio Gaúcha foi muito legal, que ele saiu entregando um monte de coisa que a gente ainda tinha ali, um ponto de interrogação, uma dúvida. Ou seja, Mário Pineda, David Duarte e William Bigode serão os jogadores do Fluminense na temporada 2022. Faltam chegar no Rio de Janeiro, realizar exames médicos e assinar, tá? O Mário Pineda está no Equador, está vindo para o Brasil. O David Duarte está fora do Brasil, viajando de férias. E o William Bigode também está lá no Catar. Deve chegar esse final de semana. Já no início da próxima semana deve chegar no Rio de Janeiro para fazer exame e assinar os contratos. Ou seja, nós temos aí 5 reforços garantidos, tá? Quais são eles? Felipe Melo, Mário Pineda, David Duarte, o Cristiano. Pois é, galera, o Cristiano que estava aparecendo como uma sondagem, uma possibilidade. O Fluminense enviou uma proposta lá para o clube da Moldávia e o clube da Moldávia aceitou a proposta do Fluminense, deu o sinal verde. O Cristiano já está no Rio de Janeiro, ele é de Niterói. Segundo dizem, é tricolor de coração, sempre torceu para o Fluminense. Então eu acredito que o Cristiano ele possa ser anunciado oficialmente, talvez nesse sábado, no domingo, mais tardar na segunda-feira, tá? Eu acredito até que ele já tenha feito exames médicos nessa última sexta e pode ser apresentado a qualquer momento. Então, o Cristiano confirmado, o Moisés, que é um jogador que o Abelão falou que tem interesse, gostaria de trabalhar, também já fica completamente descartado, assim como o Rodinei. São 2 laterais que eu não gostaria de ver, com todo respeito aos atletas, vestindo a camisa do Fluminense. Todo torcedor tricolor torcia a boca quando falava de Rodinei e Moisés. Galera, fiquem tranquilos, porque esses 2 jogadores estão completamente descartados, tá? Então, o William Bigode, Felipe Melo, Pineda e David Duarte Cristiano são os 5 jogadores, são os 5 reforços do Fluminense para a temporada 2022, mas não vai parar por aí, tá? Como eu já informei aqui no canal, o Cano, tá? E o Ricardo Goulart têm propostas na mesa. Eu já falei aqui para vocês também que, na minha opinião, não é um ou outro. Eu acho que a contratação de um não anula a chegada do outro, tá? E é importante deixar claro isso para vocês, tá? Rolou um grande telefone sem fio em toda a mídia, na imprensa. Isso me impressiona um pouco, né? Tem muito jornalista que não está apurando as informações, né? Houve o telefone sem fio,
sai replicando, e aí vai um clickbait de um site para o outro, né? E aí complica a situação. Saiu em toda a mídia hoje, inclusive na Fox Sports, que o Germán Cano ele tinha respondido a contraproposta ao Fluminense. E isso tudo começou, galera, de uma reportagem que saiu no Saudações Tricolores. E se a pessoa se desse o mínimo trabalho de ir lá no site do Saudações e confirmar, ia ver que a notícia, na verdade, diz que o staff do Cano vai apresentar uma contraproposta ao Fluminense e essa contraproposta deverá ser apresentada, no máximo, até a próxima segunda ou terça-feira. Em nenhum momento o Saudações diz que o Cano já apresentou uma contraproposta ao Fluminense. O Lance, se eu não me engano, publicou, todo mundo foi repostando a informação do Lance. Então é aquilo, né? Uma mentira repetida 1000 vezes acaba virando verdade. Muita gente confundiu em relação a isso, tá, galera? 2h35 da manhã de sábado. Até esse momento, o staff do Cano não apresentou nenhuma contraproposta ao Fluminense. Ou seja, a situação do Cano continua na mesma. O Fluminense fez uma proposta, o staff dele falou que gostaria de fazer uma contraproposta e até agora a gente está aguardando essa contraproposta para saber se vale a pena ou não a contratação desse atleta, tá? Em relação ao Ricardo Goulart, continua lá em Fernando de Noronha, continua aquela expectativa dele poder chegar, a gente já sabe que a proposta foi feita, ele gostou, o empresário dele gostou, mas é a negociação mais difícil. Para mim é o melhor jogador que o Fluminense vai contratar desde a era Unimed. Depois da Unimed para cá, eu acho que nem tem nenhum outro atleta aí com uma capacidade técnica tão grande que possa entregar tanto quanto o Ricardo Goulart no Fluminense nessa temporada de 2022. Tá legal? Então, assim, não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Dependendo da hora que você assistir, ele vai sair às 6h30 da manhã deste sábado. Dependendo da hora que você assistir, a gente já possa ter outras novidades, né? É tudo muito dinâmico. Normalmente, final de semana, diminui um pouquinho as notícias, mas você já sabe, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa as suas notificações, porque assim que sair qualquer novidade, eu trago em vídeo aqui para vocês. Tá legal, galera? Mas, ó, esse vídeo aqui tá recheado de notícias boas, hein? Jogadores confirmados, né? E até jogadores não confirmados também é motivo de alegria para o torcedor do Fluminense, casos aí do Rodinei, entre outros. Tá legal, galera? Então fique com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.